Olá, queridos e amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui com o objetivo de gravarmos uma aula. Aliás, são 3 aulas que nós vamos falar sobre a história da Igreja do Nazareno, a doutrina e o governo. E o objetivo desse vídeo é para as pessoas que estão chegando na igreja, que estão frequentando a nossa igreja, aquelas que já se batizaram, aquelas que vieram de outras denominações e têm o desejo de se tornar membro da igreja. Então nós vamos fazer esses 3 vídeos, começando com esse agora e mais 2, e vamos enfocar a história, o governo da igreja e a doutrina da igreja, né? Não vamos nos aprofundar demais, porque isso fica para um seminário e para os estudos de escola dominical da igreja. Mas nós queremos dar uma boa-vinda a você e passar mais ou menos qual é a história da nossa igreja, como ela nasceu, quem ela é. Bem, eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Onildo Veloso Júnior, eu sou presbítero da Igreja do Nazareno há mais de 33 anos, mais ou menos, de ordenação já tenho mais de 30 anos. Então faz um bom tempo que eu estou aqui na igreja e conheço a igreja. Estou há quase 20 anos pastoreando a primeira igreja do Nazareno aqui no Nordeste do Brasil. Então eu quero que você conheça a história da nossa igreja, que você se familiarize com a nossa igreja. Quero dizer que ela não é a melhor igreja do mundo, a mais certa do mundo, né? Mas ela é uma daquelas que luta para que o nome do Senhor seja honrado, e é uma igreja séria, né? Posso dizer isso com mais de 30 anos de ministério nessa igreja e quase 40 anos de membresia. Eu sou membro fundador também da igreja. Então é uma alegria para mim poder, nesse momento, falar sobre essa igreja. Quer dizer que você está confortavelmente numa igreja segura, sadia e honrada. Nós temos mais de 100 anos de existência no mundo, mais ou menos. A igreja ela teve início, sua fundação em 1908, se eu não estou enganado, 1908. E de lá para cá nós temos a honra de participar desta igreja, né, de ter essa igreja existindo no mundo e de participarmos como membro fundador da igreja aqui no Nordeste. Queremos também, nesse momento, dizer que a igreja nazarena ela não é a mais certa, mais correta do mundo. É uma igreja como outra qualquer, tá? E tem os seus acertos e os seus defeitos, mas graças a Deus, muito mais acerto do que erros, né? Muito mais para a honra e glória do Senhor. Então hoje nós vamos ver nesse primeiro momento, nessa primeira aula, nós vamos passar um vídeo. Esse vídeo fala sobre a organização da igreja, como ela nasceu. Ela nasceu de uma união de vários grupos que pregavam, davam uma ênfase especial à santidade ao Senhor. E é uma igreja missionária, está em mais de 160 países no mundo. Os últimos dados aí, nós temos cerca de 2.050.000 membros em todo o mundo. É uma igreja só, com a liderança só, nós não fazemos parte da convenção nazarena, da convenção não sei de que, não. Nós somos uma igreja única, administrativamente única. Nos reunimos de 4 em 4 anos numa Assembleia Geral nos Estados Unidos, onde vem milhares de irmãos de todo mundo para decidirmos na nossa Assembleia Geral, que é o órgão máximo deliberativo da Igreja do Nazareno, os destinos e a igreja, e comemoramos as bênçãos e os avanços missionários da igreja. Temos missionários em várias partes do mundo, inclusive em alguns países que nós não podemos citar, porque são missionários que estão em países em que o evangelho ele é proibido. Então nós vamos ver esse vídeo, vamos curtir agora esse vídeo, um vídeo dos 100 anos da igreja,
e um vídeo comemorativo, mas que fala do fundador, que fala de como a igreja nasceu, de como ela está espalhada pelo mundo. Então, preste bem atenção a este vídeo e depois desse vídeo nós voltamos a falar, ok? Vamos colocar o vídeo. Foi um começo simples. Uma tenda branca em Pilot Point, um povoado minúsculo do Texas, sem dúvida não chamava a atenção. Era meados de 1908. Os Estados Unidos haviam terminado a Guerra Civil recentemente. Os grupos de santidade ao redor dos Estados Unidos começavam a considerar uma fusão. Esta tenda branca cobriu 2 pregadores de santidade, Phineas Bresee, da Califórnia, e C.B. Jerningham, de Mississippi. Bresee era nortista yankee que cobriu seu púlpito com a bandeira americana durante a Guerra Civil. Seu herói pessoal havia pregado no enterro de Abraham Lincoln. Jerningham, um sulista firme, era filho de um soldado e de mãe valente que enfrentou o exército do norte em busca de alimentos. Esses 2 pregadores decidiram derrubar as barreiras, a última divisão política e filosófica do século XIX na América. Em pouco tempo, juntaram as forças unindo suas congregações em uma igreja do Nazareno. Em uma resposta espontânea, todos os que estavam presentes se uniram em uma marcha de adoração ao redor da tenda, um símbolo nazareno que perdura 100 anos mais tarde. O que os juntou? Com o compromisso firme e um claro chamado de Deus à santidade, confiaram em Deus para superar todos os obstáculos. Longe de ser muitos, eles se fizeram um. Um século mais tarde, o Espírito Santo continua unindo o norte e o sul, leste e oeste, e ainda sua presença nos une. Juntos, celebramos hoje 100 anos de proclamação da mensagem de santidade. Simplesmente porque os grupos independentes de santidade surgiram dessa tenda em Pilot Point, com apenas um. Com a marcha de adoração soando em seus ouvidos, voltaram para seus lares e igrejas e fizeram muito. Na data da fundação de 1908, os grupos não se uniram apenas, mas também estabeleceram as missões. A Igreja do Nazareno é uma família internacional desde o começo. A história nazarena dos últimos 100 anos é atravessada por muitas nações, muitos idiomas, muitas culturas, muitas congregações. Esse pequeno grupo reunido nesta tenda se estendeu mais além da imaginação de qualquer um desses líderes e membros nazarenos a mais de 3/4 das nações reconhecidas do mundo. A Igreja do Nazareno está desenvolvida não somente geograficamente, mas também em multiplicidade de ministérios: educação, compaixão, discipulado, jovens e crianças e literatura. Celebramos a diversidade da Igreja do Nazareno com a unidade do Espírito. Este grupo é um dos diversos grupos que existem em cada continente habitado do mundo, em muitas culturas, idiomas, estilos de adoração, em cidades, aldeias e zonas rurais. O que nos mantém juntos? Nosso compromisso com a verdade bíblica e os valores essenciais. Aquilo que nos une é maior que qualquer coisa que nos divide. Somos cristãos, comprometidos com o senhorio do nosso Salvador Jesus Cristo. Somos santificados, comprometidos com uma vida santa e semelhante a Cristo. Temos a visão missionária, comprometidos com a ação específica e impulsionada pela crença. Nossa mensagem é inseparável da nossa missão: fazer discípulos semelhantes a Cristo entre as nações. Temos uma missão que nos obriga a proclamar aos perdidos a mensagem da salvação de uma vida santa. Temos uma missão compassiva para servir os desamparados e marginalizados. Temos uma visão global
para dar as boas-vindas, incluir e consolidar. E temos uma missão que continua, para educar, treinar e discipular. 100 anos depois, a missão continua sendo central. O mundo de hoje, de iPod e internet, está longe da tenda de Pilot Point. Nessa sociedade que muda constantemente, as avenidas tradicionais do serviço se ampliaram a uma rede global que inclui a igreja local, que é o corpo de Cristo, e o plantio de novas igrejas. Respostas a desastres, universidades, seminários e escolas, discipulado e desenvolvimento de grupos pequenos. Hoje, em 2008, fazemos frente a novos desafios, novos obstáculos, novas tecnologias, novas economias, novas forças. Um mundo novo que traz oportunidades novas e surpreendentes para o ministério. China e Índia, novos centros do poder e energia espiritual. Brasil, Coreia e África. Plataformas para o crescimento sem precedente e a plantação de igrejas, onde milhares de jovens nazarenos estão entrando a todo mundo, armados com a mensagem do amor que transforma. "100 anos e o mundo longe de Pilot Point. Agora temos a capacidade de penetrar mais além de barreiras políticas e paredes culturais. Podemos ir a lugares escondidos, lugares onde o nome de Cristo não pode ser falado em público ou onde não podemos ter um templo. Podemos levar a mensagem de santidade, inclusive ali. Os novos desafios estão sendo resolvidos por uma nova geração de líderes. Com os corações comprometidos e mãos inovadoras, estão servindo de maneira assombrosamente criativas. Os nazarenos operam em um website árabe em um centro do meio leste, enviando a mensagem de Jesus diretamente aos lares através de todo o mundo árabe, com resultados espirituais surpreendentes. Os nazarenos coreanos utilizam as artes marciais para entrar em lugares fora dos limites do nosso mundo e pregar o Evangelho, um por um, ganhando e discipulando, está acontecendo em lugares inimagináveis como o Iraque, Cazaquistão e áreas que não podem sequer serem citadas. Muitos ministérios, uma fé, muitos métodos, uma missão. Os últimos 100 anos da Igreja do Nazareno são como uma crônica da Igreja do Novo Testamento. A força da unidade que convoca todos em uma só paixão, fazer discípulos semelhantes a Cristo entre as nações através da mensagem de santidade. Igreja, somos chamados, somos equipados, somos comissionados. A palavra de Deus nos diz que somos povo escolhidos, geração santa, povo enviado. No nome de Jesus Cristo, que deu-se a si mesmo pela Igreja e enviou seu Espírito para nos autorizar para o ministério, devemos ser geração santa. No legado de John Wesley, que pregou a salvação aos pecadores e serviu aos pobres, devemos ser geração santa. No espírito de Phineas Brisé e dos primeiros nazarenos que se uniram para adorar, devemos ser geração santa. Na entrega de seu chamado missionário, de Hermann e Lula Schmelzenbeck e uma multidão de missionários que deixaram seus lares e famílias para fazer discípulos semelhantes a Cristo entre as nações, devemos ser geração santa. Nos passos valorosos de modernos discípulos anônimos, que arriscam hoje suas vidas e liberdade em terras onde o nome de Jesus não pode ser pronunciado legalmente, devemos ser geração santa. Nas oportunidades sem precedentes do século XXI,
em meio à escuridão e uma profunda crise espiritual, devemos ser geração santa. 100 anos. Um período pequeno na história humana, mas tão grande no potencial eterno. Há muito em nosso passado, mas ainda mais em nosso futuro. Como nazarenos, seguimos as verdades de uma mensagem em missão santa. A visão hoje é tão brilhante como o sonho nascido naquela tenda. Queridos irmãos e irmãs de uma pequena cidade no Texas, né? Hoje a Igreja do Nazareno está em mais de 163 países no mundo. Várias universidades, algumas bem importantes nos Estados Unidos, hospitais na África e muita coisa, né? Começou numa tenda, numa pequena cidade do Texas em 1908. Então, graças a Deus, porque Deus abençoou. Esta é, em resumo, a história da Igreja do Nazareno. Que nós possamos valorizar essa história, que nós possamos nos unir de verdade, de coração, a esses grupos que pregavam uma doutrina de santidade ao Senhor e que fizeram e construíram uma das maiores igrejas missionárias que nós temos hoje no mundo. Na área administrativa, a reunião da Igreja do Nazareno talvez já seja a maior do mundo, mas queremos e dar honra, glória e louvores ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que continuemos orando pela nossa igreja, que continuemos firmes, fortes e inabaláveis na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Que Deus nos abençoe e na próxima semana estaremos com a segunda parte da nossa aula de História, Governo da Igreja do Nazareno e Doutrina. Então nós vamos, na próxima semana, conversar sobre a administração da Igreja do Nazareno. Como funciona? Que Deus nos abençoe, espero você na próxima semana.